Olá, pessoal. Vamos começar as aulas do quarto bimestre. Vamos abrir nosso livro para o capítulo 1. Everybody is having fun at the park. Todo mundo está se divertindo no parque. Nessa lição, nós vamos estudar o present continuous tense, que é o tempo presente contínuo. Nós vamos ver mais sobre isso na parte de Language Focus. Primeira coisa, vamos ver como se forma o present continuous tense. Forma-se o present continuous tense usando o verbo to be, ok? É o verbo to be, mais o verbo principal, mais o verbo na forma ing. Certo? E o que é a forma ing do verbo? É só você pegar o verbo e adicionar ing no final, ok? Por exemplo, eu tenho o verbo to study, ok? Para formar o ing, a forma ing do verbo, eu só faço a seguinte, eu tiro o to e eu pego o verbo study, study. Aí eu adiciono ing no final. Essa é a forma ing do verbo, ok? Então, como se forma o verbo no present continuous tense? É o verbo to be mais o verbo na forma ing. Como é a forma ing? Pega o verbo na forma infinitiva, tira o to e adiciona ing no verbo, no final do verbo, ok? Então, olha aqui, ó. You are studying, ok? I am doing. You are, I am, é a forma do verbo to be, que você já conhece. Aí eu pego o verbo principal, que no caso aqui é o study, tiro to, adiciona ing. Doing. He is playing. She is listening. Ok? Essa aí é como se forma o present continuous tense, ok? Agora, para que se usa o present continuous tense? O present continuous tense é usado para indicar ações que estão acontecendo no momento de fala, ok? Em português, você fala assim, eu estou estudando. É uma ação que você está fazendo agora. Eu estou estudando agora, ok? Em inglês, eu vou falar que I am studying now, ok? Então, em português, fica assim, eu estou estudando, ok? E em inglês, isso vai ficar o quê? I am studying. Ok? Então, aqui você tem o verbo to be mais a forma ing do verbo. É uma ação que está acontecendo agora. Então, eu posso falar assim, eu estou estudando agora, ok? E em inglês seria I am studying now. É uma ação que está acontecendo no momento, ok? Então, o present continuous é usado para indicar a ação que está acontecendo no momento da fala. Right? E ele é formado pelo verbo to be, que é nas formas am, is, are, e a forma ing do verbo principal. Tá bom? Muitas vezes se usa expressões de tempo, por exemplo, now, at the moment, at present, ok? Então, eu posso dizer assim, I am studying now, ok? Eu estou estudando agora, ok? E a forma negativa? A forma negativa é só você usar o not. You are not studying. Aqui, ó, eu posso fazer a contração. You aren't studying.
ok? I am not doing. He is not playing, ok? Tudo bem? E a forma interrogativa do que dizer you are studying, eu só vou dizer are you studying, ok? Então a forma interrogativa vai ficar o quê? Alguma coisa assim, ó. Eu vou escrever bem aqui, ó. Eu vou dizer are you studying? E a interrogação. Então fica are you studying? Ok? Se fosse he, she, it, is he studying? Ok? Essas são as formas interrogativas. Ok? Então é só você pôr o verbo to be antes do sujeito. Are you studying? Is he studying? Ok? Então essa em português seria assim: você está estudando? Ele está estudando? Ok? Tá bom? Então, recapitulando, o present continuous é usado para indicar ações que estão acontecendo no momento. E como se forma o present continuous? É o verbo to be mais a forma ing do verbo principal. Qual é a forma ing do verbo principal? É só tirar o to, você pega o verbo no infinitivo, tira o to e adiciona ing no final do verbo. Ok? Então, agora já vimos que para formar o present continuous, ok? A gente pega o verbo na forma infinitiva, tira o to e acrescenta o ing no final do verbo. Alright? Essa aqui é a norma, como se faz todos os verbos, ou a maioria dos verbos, na present continuous, na forma ing, tá bom? Para conseguir a forma ing do verbo, no present continuous tense, ok? Então, alguns verbos, simplesmente você adiciona o ing sem alteração. Por exemplo, o verbo to study. O verbo to study, para formar a ing, eu só adiciono, tiro o to e eu adiciono ing. Então fica study e eu adiciono o ing, studying. Ok? E para formar o present continuous seria I am studying, you are studying, etc. Ok? Agora vamos lá. Alguns verbos, ou os verbos terminados em E, retira-se o E e acrescenta o ing. Por exemplo, olha o verbo to have. O verbo to have, ele termina com E, ok? Ele termina com E. Então, para formar a forma ing, você vai ter que tirar o E, então fica have, ok? E adiciona o ing, having. Alright? Olha o verbo to write. O verbo to write. Ele termina com E, ok? Ele termina com E, então forma o ing, tira o E final e adiciona ing. Alright? Para os verbos que terminam em E, você acrescenta o ing, apenas você acrescenta o ing, tá bom? Então, olha lá, o verbo to agree, ele termina com E. Então, para formar o ing, é só adicionar o ing no final, sem alterar mais nada, tá bom? Os verbos monossilábicos terminados em consoante, consoante, vogal, consoante, dobra seu consoante final e acrescenta o ing. Por exemplo, olhe o verbo to cut. O verbo to cut, ele termina com, ó, ele termina com consoante, vogal, consoante, ok? Neste caso, ele é um verbo
monossílabo, né? Ele só tem um sílabo. Então, eu dobro o T e adiciono ing. Ok? A mesma coisa do verbo to stop. A mesma coisa do verbo to stop. Olha lá. O verbo to stop, ele tem consoante, vogal, consoante na terminação. Então, para formar o ing, eu tiro o to, eu tenho o vogal, o consoante final, eu dobro a consoante final e adiciono o ing. Esses são verbos monossilábicos. Monossilábico, você sabe que é um verbo que só tem uma sílaba. Então, é cut, stop. O que é o sílabo em inglês? É quantos esforços você faz para pronunciar a palavra. Então, para pronunciar a palavra cut, eu só faço um esforço, cut. Então, ele é um verbo monossilábico, ok? Stop, stop, ok? É um verbo monossilábico. Eu só faço um esforço para pronunciar ele. Nestes casos, eu dobro o consoante final e adiciono ing. Outra regra. Os verbos terminados em IE, eu retiro o IE e acrescento Y, né? Eu substituo o IE pelo Y e depois eu adiciono o ING. Por exemplo, o verbo to die. Olha lá, ele termina com EE, aqui ó, IE, né? Então, para formar a ING, a forma ING do verbo, eu tiro o IE, ok? Adiciona YING. Dying. A mesma coisa do verbo to lie. Olha lá. O verbo to lie, ele termina com IE. Então, para formar a forma ING, eu tiro o IE e adiciono YING. Ok? Já os verbos dissílabos terminados em consoante, vogal, consoante, você acrescenta o ing após dobrar o consoante final, ok? Olha o verbo to prefer. O verbo é to prefer, ok? Olha o verbo to prefer. Ele tem dois sílabas, é prefer, prefer. Alright? São dois esforços para pronunciar. Neste caso, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar o eu vou dobrar o R final. Então vai ficar o quê? Prefer R final. Aí depois eu adiciono ING. Ok? A mesma coisa do verbo to admit. Admit. Ok? Eu tiro tu e dobra, ele termina com consoante, vogal, consoante, ok? Então, eu dobro a consoante final e adiciono ING, ok? No caso da sílaba tônica seja a primeira, não se dobra a consoante final antes de adicionar o ING, alright? Vamos ver esse caso. Eu vou apagar aqui um pouco. Eu vou apagar. Ok, então vamos lá. Olha lá. Se, vamos voltar aqui. Quando o verbo tem mais de uma sílaba e a sílaba tônica é no final,
eu dobro o consoante final e adiciono ing. É isso que acabamos de ver. Então, o verbo é prefer. Prefer. O sílabo tônica é no fer. Prefer. Então, neste caso, eu dobro o consoante final e adiciono ing. Olha o verbo admit. Admit. O sílabo tônica é no mit, no último sílabo. Então, de novo, eu dobro a consoante final e adiciono ing. Entretanto, se a sílaba tônica foi a primeira, não se dobra a consoante antes de acrescentar o ing. Então, por exemplo, olha o verbo open. O verbo open, eu pronunciei ali open. Open. Alright? Então, o sílabo tônica é o op. Op. O. Open. Open. Neste caso, eu não dobro o consoante final. Olha, ele tem consoante, vogal, consoante. Mesmo como prefer. Só que agora a sílaba tônica está no penúltimo sílabo. Ok? Open. Então, eu não dobro o consoante final. Olha o verbo listen. 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 O sílabo tônica está no lis. Lis. Listen. Então, no caso, ele tem consoante, vogal, consoante. Então, eu não dobro o consoante final antes de adicionar o ing. Eu simplesmente adiciono o ing nesses casos. Ok? Entendido?